Estamos na nossa Quinta-feira Santa e na Quinta-feira Santa recordamos três grandes dádivas do nosso Senhor Jesus Cristo. Quais seriam essas três grandes? A instituição da Eucaristia, o sacerdócio que nós celebramos de manhã com a renovação, com a missa do Crisma, com a consagração do óleo do Crisma, com a bênção sobre o óleo do catecúmeno, sobre o óleo também da unção dos enfermos. E a terceira dádiva, que é o mandamento, novo mandamento do amor. Então, de manhã cedo, todas as dioceses do mundo estiveram celebrando esta missa do Crisma, em que sempre na igreja principal, ao redor do bispo, os sacerdotes celebram, os sacerdotes renovam suas promessas, seus compromissos sacerdotais. E à noite, com esta missa da Ceia do Senhor, ou missa do lava-pés, nós iniciamos o nosso Tríduo Pascal. Esses 3 dias que nós celebramos de modo a vivenciar cada momento o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Importante vermos que cada Eucaristia já é uma Páscoa, em cada Eucaristia celebramos este mistério, mas de modo peculiar. Nesse tríduo pascal, nós lançamos um olhar sobre cada momento deste evento da nossa, que nos traz a salvação para cada um de nós. E olhando para esta dádiva do Senhor, a instituição da Eucaristia, que é esta nova aliança, esta aliança que Jesus Cristo selou com o seu corpo, o seu sangue, esta aliança que plenifica aquela aliança que já existia no Antigo Testamento, que nós vemos na primeira leitura. A primeira leitura nos mostra a instituição da Páscoa judaica, aquela festa que era uma festa de pastores, uma pequena festa que foi elevada em dignidade, se tornou uma grande festa, pois na Páscoa os judeus celebravam na sua Páscoa a libertação do seu povo que saía de um regime de escravidão no Egito para a liberdade. Então passavam de homens escravos para homens livres, e como nos diz o final da própria primeira leitura, todas as gerações deveriam celebrar aquele evento, como se aquele evento pertencesse àqueles homens, mesmo que anos e anos depois do acontecido, porque aquele evento era um evento próprio na vida, na história de cada judeu. E esta libertação, esta Páscoa que era celebrada pelos judeus, é uma Páscoa, como sabemos, a oferta de um cabrito, ou a oferta de um animal para ser imolado. Já nos diz a própria palavra, tinha que ser perfeito, de um ano, para ser oferecido. E era um sacrifício que se renovava. O Senhor, no seu sangue, nos deu um sacrifício definitivo. E o Evangelho, a segunda leitura, nos mostra bem isso, nesta dádiva da instituição da Eucaristia. Esta segunda leitura que nós acabamos de ouvir na Palavra de Deus, esta leitura que foi escrita mais ou menos no ano 55 depois de Cristo. Eles já celebravam desde o início
a Páscoa, mas foi colocada, foi escrita por Paulo. Também nós vemos ela presente nos sinóticos, nos outros evangelistas, e nos mostra esta leitura que essa ceia, a instituição da Eucaristia, esta última ceia que é realizada num banquete, numa refeição, no momento festivo dos seus discípulos, Jesus com os seus discípulos. E na própria palavra de Deus nos mostra que o Senhor, ele na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus, tomando o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo. Então ele não disse que isso representa, mas que isto é o seu corpo, isto é o seu sangue. Então, o próprio Senhor, já antes mesmo da sua entrega na cruz, já dá o seu corpo e o seu sangue como alimento para os seus discípulos, como também para cada um de nós. Toda a igreja, ela tem como fonte, como ápice, a Eucaristia. Ela tem a Eucaristia como fonte, como coroa da vida da igreja. Nos distantes documentos, Sacrosanto Concílio, podemos ver número 10, Lumen Gentium número 11, documentos do Concílio Vaticano II, nos mostra que a igreja, ela bebe da Eucaristia, ela se alimenta da Eucaristia e ela tem a sua essência no mistério eucarístico. Então, esta palavra de Deus nos mostra que o Senhor Jesus, ele próprio, instituiu a Eucaristia como memorial da nossa salvação. Ele instituiu a Eucaristia para que perpetuássemos até a sua nova vida, como nós próprios falamos em cada Eucaristia que celebramos. Nos dias do final da leitura: todas as vezes de fato que comeis deste pão e bebeis deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Então, até o final dos tempos, até a parousia, a Eucaristia será celebrada. Então, hoje, nesta quinta-feira santa, recebemos esta dádiva, o sacerdócio da Eucaristia. Por isso que o Padre sempre fala tanto, por isso que a Eucaristia, na igreja tem tanto zelo pela Eucaristia, pois a Eucaristia não é apenas um rito que fazemos, não é apenas algo que recordamos, mas é salvação para cada um de nós. Na Eucaristia, o Senhor se dá a cada um de nós como alimento. Na Eucaristia, nós realizamos a mais perfeita ação de graças que podemos dar ao nosso Deus, ao nosso Pai. Não existe nada mais perfeito quanto a ação de graças que podemos realizar do que a Eucaristia. Então, a Eucaristia deve ser a fonte, deve estar no centro das nossas vidas, e a nossa fé deve brotar da Eucaristia para que seja uma fé madura, para que seja uma fé realmente consistente, para que seja uma fé que não vacile diante das dificuldades da vida. E a última dádiva, vemos o mandamento novo, vemos relatado aqui no Evangelho de João, que embora do capítulo 13 ao capítulo 17 nos fale da última ceia, não relata a instituição da Eucaristia, mas sim o lava-pés. Ele, de certa forma, no seu capítulo 6 já nos fala do pão da vida. Neste trecho do Evangelho de hoje, em vez de falar
da instituição da Eucaristia nos fala deste evento, nos fala deste acontecimento tão marcante na vida dos discípulos, que foi o lava-pés. Então, esse momento do lava-pés foi algo realmente que levou um ensinamento profundo, ficou marcado com toda certeza no coração, na vida de João, que ele nos relata todos os detalhes. Então, o Senhor, que em dado momento, como diz a palavra de Deus, e antes mesmo podemos ver que o Senhor, que era antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então vemos o profundo amor do Senhor por cada um de nós. Vemos que era chegada a hora dessa palavra tão forte do Evangelho de João, nos mostrando que o Senhor é que tem o domínio sobre todas as coisas, tudo acontece na hora de Deus, e é chegada a hora de Jesus passar deste mundo para o Pai. E naquela ceia, naquele momento, Jesus, ele veste o seu avental, ele depõe o seu manto, veste o avental para lavar os pés dos seus discípulos. E novamente vemos aqui Pedro, que sempre impetuoso, diz para o Senhor, questiona: tu nunca me lavarás os pés? Mas Jesus responde: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então, isso quer nos dizer que se nós não gastarmos a nossa vida no serviço aos mais necessitados, não teremos parte também com o Mestre. Então, a nossa vida deve ser uma vida gasta em serviço. Esse lava-pés significa este serviço, esse serviço de amor, este serviço gratuito, este serviço sem condições. E todos nós somos chamados a sermos servos não que servem pensando em algo em troca, mas servos que se colocam a serviço do reino gratuitamente, seguindo o exemplo de Cristo, seguindo o exemplo do Mestre, do nosso Mestre, que é Jesus. Então somos chamados a nos gastar, a gastar a nossa vida pelo Evangelho, a gastar a nossa vida pelos aqueles que mais precisam, pelos aqueles que são necessitados. Lembremos, não somente financeiramente, mas necessitados de alguma forma, em alguma condição. Então vemos que o Senhor, que era o Mestre, ele que era Deus, dá mais um testemunho de serviço, dá mais um testemunho de amor. Lembremos, naquela época era comum, chegada a hora da refeição, o anfitrião ser lavado nas abluções com água, mas quem fazia isso era um servo ou um dos mais jovens comensais lá. Mas Jesus, ele toma essa iniciativa para ser o exemplo. Jesus Cristo, em tudo, sempre, ele nos deu o exemplo. Ele realizou o primeiro para que nós possamos seguir, para que nós possamos também fazer. Então, a palavra até nos mostra que depois desse gesto todo do lava-pés, Jesus sentou, então mostrando a realidade de um homem livre, de um homem que vive essa condição de servo, mas sendo livre. E se ele fosse um servo, ele teria que ficar toda a refeição de pé. Mas ele sendo que é um homem livre,
como nós também, se formos servos, aí sim estaremos vivendo na liberdade de filhos e filhas amados de Deus. E ainda nós vemos que a palavra nos mostra Jesus tirando o seu avental, pelo contrário, colocando novamente toda a sua roupa, porque esta realidade de serviço deve ser uma realidade de serviço para toda a vida. Não podemos apenas achar que servimos um pouquinho, acabou o nosso trabalho e agora basta nos divertirmos. Nosso serviço para Deus não deve ser como estágio. Acabou o estágio, eu não preciso mais me preocupar, já ganhei a cota lá de horas para pegar o meu diploma, então não preciso mais, se eu quiser, não preciso mais estagiar. Não é essa a realidade do servo. A realidade do servo, toda a nossa vida deve ser uma vida de serviço, uma vida de oferta a Deus, oferta à igreja e oferta aos irmãos que mais necessitam. Nessa Eucaristia, agradecemos de todo o coração a Deus e pedimos a intercessão da Virgem Santíssima para que possamos entender cada vez mais o que é a Páscoa, o que é esse mistério eucarístico, o que é a Eucaristia para cada um de nós. Que posição a Eucaristia tem na minha vida? Quanto de entendimento eu tenho da Eucaristia? Então é preciso entendermos de fato para que cada vez mais possamos melhor celebrar a Eucaristia, para que cada vez mais possamos ter a Eucaristia como no centro das nossas vidas e poder, por meio da Eucaristia, renovar as nossas forças, mantermos a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com a igreja e, imbuídos pela Eucaristia, sermos essas testemunhas que com muita alegria anunciam o Salvador e com muita alegria anunciam a esperança para tantos irmãos e irmãs que se encontram aí perdidos, que se encontram desanimados, que se encontram mortos porque não têm a Eucaristia nas suas vidas, porque ainda não experimentaram este imenso amor, este Deus que nos amou até o fim.